A galera fala, você tem que fazer conteúdo topo, meio e fundo de funil. Pra mim, é a maior idiotice que existe isso. Você trabalha de maneira burra. Isso é até um ponto importante antes de eu falar disso, que é o quê? Por exemplo, a galera fala assim, você fazer anúncio é melhor. Não, você fazer Orgânico conteúdo é melhor. Mas isso é uma batalha de narrativas. Aí vem a pergunta de 1 milhão, que é o quê? O cara que, por exemplo, faz só anúncio e fala que não precisa de conteúdo pra vender, ele faz isso porque realmente é a melhor saída, ele testou e validou todas as possibilidades e é o que gera mais conversão, ou ele não sabe fazer conteúdo. E ele fala isso como uma desculpa pra manter a vaidade dele e a narrativa dele. E está começando mais um UltraLeaseCast. Aqui a gente fala com você que é dono de agência de marketing digital ou presta serviços de marketing digital. E eu sou o Gui Cardoso. E eu sou o Rodrigo Bindes. E no episódio de hoje temos um convidado super especial que inclusive esteve ontem no nosso Mastermind, o Master Ultra, palestrou lá. É ele, Alan Lima. Alan, seja bem-vindo. Tamo junto, ao nosso podcast aqui. Valeu, Vintes. O Alan é especialista em marketing de conteúdo e ele tem a Autêntica, que é uma empresa de construção e posicionamento de marcas. E, cara, o cara é muito fera. Vai falar sobre conteúdo aqui. O tema de hoje vai ser sobre como fazer conteúdo para atrair os clientes certos. Detalhe, vai contar a história de como que ele conseguiu 500 mil seguidores com um único conteúdo. É isso, né? Com um conteúdo, 500 mil seguidores. Um vídeo postou 500 mil. Ô, louco, mano. Eu quero aprender isso aí. Vamos fazer isso no meu perfil. Bora. Pô, a gente tá fazendo um monte de conteúdo aí, cara, pô. Dá pra ter feito um só. O inimigo do lo-fi, Pra que ter feito mil? Pra que eu fiz 1000 conteúdos nesse último tempo? Vamos ver. Alan, cara, como é que foi a tua história pra parar em marketing de conteúdo? Você tem uma história super interessante no marketing digital. Contextualiza aí o teu background, cara. Tá, vamos lá. Eu sempre tive muito hiperfoco nas coisas que eu fazia. Então, quando eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, eu tinha muito hiperfoco em jogos. Então, eu jogava Battlefield, Rogue Company, Valorant depois. E eu jogava competitivo. Então, eu tinha 11 anos de idade, eu ganhava patrocínio, eu ganhava salário. Nossa, 11 anos, cara. 11 anos, eu Patrocínio, jogava patrocínio, de quê? ganhava salário. De Controle, não pagava PSN Plus, ganhava salário, headset, Caraca, entendeu? Do nossa. time. E a gente competia dentro do Brasil também, campeonato mundial também. A gente fez uma ESL Colony, que chamava o nome do campeonato mundial. Então, eu jogava contra os mexicanos, boliviano, Caraca. estadunidense. E eu era muito viciado naquilo. Eu sempre fui muito competitivo e sempre muito analista. Porque eu entrava dentro do jogo e eu ficava numa partida sozinho. Por exemplo, quando você inicia, eu iniciei aqui. O timer do relógio começou a rodar. Eu ia andando até X posição com o meu personagem para saber quanto tempo no relógio eu demorava para chegar lá. Depois eu ia para outro lado e fazia o mesmo percurso. Aí eu via com o time qual era o ângulo junto com o minuto que o cara chegava nesse spot para eu jogar uma granada aqui e morrer inicialmente. Loucura, Então eu ficava entrando nos mapas para ficar fazendo teste de spot. Pra, jogar os campeonatos, eu ficava assistindo a tela do time inimigo, né? Dos jogadores, tem como você assistir os melhores momentos. E eu via todos os padrões de jogadas dele. Ele sempre vai, smoca B fundo e rusha aqui. Ele sempre avança pra direita e faz isso. E ele sempre tem padrões. Sempre quando ele tá sozinho, esse cara sempre rusha. Sempre quando ele tá... Eu identificando os padrões. Aí quando eu chegava junto com o time, eu nunca era o cara que ia na frente. Também nunca era o último. Mas eu sempre ficava ali no meio termo e cuidando muito bem do time. Então, falou assim, cara, ó, cuidado que o cara vai rushar em você no segundo X. Espera e dá um pré-fire. Começa a atirar agora. O cara entrava e tomava bala e morria. Entendeu? Porra, animal. Então, eu tinha muito essa visão muito técnica para entender como é que funcionava o sistema das coisas. Os padrões ali que a gente conseguia identificar. Aí, com base nisso, né? Você vai crescendo, você... videogame não dá dinheiro. Eu queria trabalhar, queria ganhar dinheiro naquela época. Minha vida só pensava nisso. E aí eu comecei junto com um amigo meu que chama Gil Luca. Hoje ele é um influenciador. Ele tem livro, ele vende livro. Chama Gil Luca, Giovanni Luca. Ele é bem grande também nas redes sociais hoje. Ele tem uns 3 milhões de seguidores, etc. Ele é um influenciador. Deve ter feito 6 conteúdos, então. 6. Faz a conta, né? Enfim. E ele tinha páginas de Facebook. Então, na época não tinha Instagram. O Instagram não era muito forte assim. Era o Facebook. Fanpage de Facebook. E nessas fanpages, a gente acabou se conhecendo lá na cidade, né? Eu sou de São José dos Campos. E uma dessas páginas que ele tinha era de um nicho musical, chamava Meia Essa Música. E aí eu olhava, cheguei um dia pra ele e falei assim, cara, como é que funciona esse negócio de página? Como é que você ganha dinheiro com página de Facebook?
porque eu era novo, aí eu já tinha uns 15 anos. Você já sabia que ele ganhava dinheiro, Eu já sabia, ele tinha uns 20. Ele tinha uns 20, eu tinha 15. A gente era amigo. Eu falei, cara, e aí, como é que isso aqui dá dinheiro? Aí ele me explicou, falou assim, cara, eu faço vários posts na minha página do Facebook. Empresas querem patrocinar, eu vou colocar aqui dentro, né? Fazer um tráfego orgânico, né? Então, você me paga com uma publicidade como se fosse algo orgânico, mas foi pago. E depois, no final, eu vendo a página para uma agência, uma empresa que quer comprar a página. Pegar aquela audiência, a pessoa compra. Eu falei, pô, legal. E como é que funciona? Ele falou assim, cara, é só postar. Eu falei, é só postar? Eu falei, é só postar. Eu falei, posso postar um vídeo então? Ele, pode. Aí eu pensei, olhei assim, comecei a pesquisar. Falei, cara, acho que esse vídeo aqui vai dar certo. Era um vídeo do Péricles cantando Até Que Durou, preto e branco com a legenda amarela. Lembro até hoje. E eu postei esse vídeo lá, era, sei lá, 8 horas da noite. Numa página sua? Numa página dele, na página dele. Essa página, essa música, nessa época, ela tinha uns 800 mil curtidas. Essa página, essa música. Curtidas que na época era tipo seguidores, né? Seguidores. 800 mil seguidores, né? Que eram as curtidas da página do Facebook. E eu postei o vídeo, passou 2, 3 horas. O vídeo deu 500 mil views, tipo 10 mil comentários. Muito engajamento no vídeo, muito rápido. Aí ele olhou, ele levantou assim da cadeira e olhou, peraí. Aí ele começou a ficar atualizando e falou, pô, tu acertou mesmo. Bom. Tá bom. Aí eu falei, pô, legal, e agora? Como que eu faço o próximo? Aí ele, beleza, vou te ajudar e vou te ensinar. Aí ele foi me ensinando a fazer aquilo. A gente fazia vários tipos de competição depois. E eu fui aprendendo na prática a criar conteúdo para a página. Naquela época a gente contratava, chamava CDC. O que é CDC? Criador de Conteúdo. Então tinha uma página, não sei se ela existe ainda hoje, isso aí era 2017, sei lá, 2018. Chamava PCSD, que era só de donos de páginas de Facebook, que ali tinha meio que um livro comércio. Vendia página, vendia publicidade lá dentro. Tem, sei lá, 1000 pessoas no Brasil que é dono de página de Facebook. E dentro disso a gente começou a competir muito para ver quem fazia os melhores posts. Então a gente fazia 14 posts por dia, todo dia na página. Então a cada 30 minutos tinha que ter um post. Então eu ficava na escola estudando, porque eu tinha 15, 16 anos, fazendo benchmark dos melhores conteúdos que eu poderia postar na página, e depois eu publicava isso na página. Ou seja, fazia benchmark, isso funciona e isso não vai funcionar. E programava ali 14 posts virais que eu acho que tinha tendência de viralizar. Por base de achismo, né? Porque não tinha curso de social media. Não tinha um Cloud Code pra você perguntar como é que era o padrão. Code, qual o padrão. Não tinha IA pra transcrever, pra fazer a legenda. Não tinha nada, não existia plataforma, nem de post existia automático. Era muito nichado. E a gente tinha várias estratégias. A primeira delas que a gente utilizava, a gente fazia uma competição muito saudável. A gente chamava de imitar, né? Quem vai imitar mais hoje. Então a gente fazia competições e premiações. Imitar tipo Bolsonaro? Não, ainda não. Quase não. Fazer um conteúdo muito bom. Então, por exemplo, o meu post vai dar 1 milhão de views. E aí a gente apostava entre a gente, colocava ali, apostava dinheiro. Não, e o meu vai dar 2 milhões. E aí a gente fazia, tipo, do dia, quem ia ter mais visualizações. Isso na mesma página e a gente tocando junto, entendeu? Então, a gente tinha uma competição ali que quem ganhava era a própria página, né? Então, ficava 2 maníacos, um querendo ganhar do outro ali, que ele também jogava ele também era desse mundo competitivo, ele também jogou profissional de outros jogos também online, então a gente meio que gamificou ali a maneira pra página crescer. E outra estratégia bem legal que eu fazia era... Eu não preciso postar o conteúdo que eu acho legal. Eu tenho que postar o conteúdo que o meu cliente acha legal. Então, eu sempre falo, nunca é o foco na audiência, e sim o foco da audiência, para onde ela está olhando. Eu tenho que produzir conteúdo para onde ela está olhando, não para ela. Então, o que eu pensei? Tu era do pagode ou não? Não, nunca fui do pagode. Meu irmão tinha um grupo de pagode, chamava Princípio do Samba. Aí toda quarta-feira juntava lá 10 caras e ficava tocando batuque. Ou seja, mesmo sendo pagode, você mandou o Péricles lá. O Periclão, né? Tem que vender o que a galera quer ouvir, né? Não o que eu acho legal. Mas, enfim. E aí, com base nisso, o que eu fiz? Eu criei grupos no WhatsApp. Então, eu criei 5 grupos no WhatsApp, anunciei na página e falei, olha... Fiz um grupo de uma comunidade aqui para vocês que são seguidores da página, os mais fiéis. A gente vai liberar um conteúdo. Inventei uma lorota lá. A galera entrou nos grupos. E aí eu falei assim, olha, vocês agora podem compartilhar os vídeos que vocês gostariam de ver na página. Pra gente ficar divulgando. Porque naquela época, o que o adolescente queria? Baixar o vídeo e postar no status do WhatsApp. Enfim, era o canal dele. Não tinha stories do Instagram. O Instagram era muito fraco ainda. Então ele queria postar no status do WhatsApp.
né? Que tava migrando ali, eu postar no stories do Facebook também. Então, eu criei esses grupos, eles me mandavam vários vídeos. Então, imagina, eu tenho 5 grupos, cada um com 250 pessoas de todos os lugares do Brasil, mandando uma porrada de vídeo. Aí, o que eu fazia? Poxa, eu vi um vídeo aqui do Péricles, do Thiaguinho, do cantor, na página 1, na 2, na 3, na 4 e na 5. Peraí, os 5 grupos de locais diferentes do Brasil mandaram o mesmo vídeo. Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aqui. Eu vou pegar esse vídeo, vou baixar, vou pegar o que tem a maior qualidade que mandaram e soltava na página e era batata. E acabou que eu fiz os seguidores me darem insumos para eu fazer conteúdo. Aí ficou muito mais fácil. Porque eles que estavam fazendo o benchmark para mim. Eu não precisava mais fazer benchmark de conteúdo. Né? Então, às vezes, você fica muito travado pensando em, cara, qual tipo de conteúdo o meu cliente quer ver? Liga para ele. Eu sempre faço esse diagnóstico hoje, né? Com os meus clientes. Falo assim, cara, pega o telefone e liga pro teu cliente. Eu pergunto, liga pro seu cliente e pergunta, se você visse um vídeo meu na timeline, sobre o que eu estaria falando? Como eu estaria falando? Como que eu ia estar vestido? Como que ia estar o meu cenário? O que você acha que eu ia falar que é muito interessante para você? O que eu falaria nesse vídeo que faria você parar para assistir? E o cliente dá a resposta. Isso você faz nos seus clientes de hoje? Hoje eu faço isso. E aí dá um benchmark. Aí na call eu falo, liga pra ele. Aí ele liga, eu boto no viva voz, eu vou entrevistando, aí o cliente fica... Ele olha geralmente assim... Geralmente a gente faz esse tipo de coisa pensando em criação de produto, né? De falar com o cliente, ou até de melhoria do produto. Mas nunca vi ninguém falar de fazer isso pra conteúdo. E geralmente sai coisa boa pro cliente. Muita. Porque é a visão do que o cliente gostaria de assistir e consumir, de fato. Então, você deixa de fazer o foco na audiência e vira o foco, de fato, da audiência. Às vezes, um conteúdo que você acha legal, um formato, é inútil para ele. É engraçado quando a gente vai fazer conteúdo. Às vezes, a gente faz uma puta de um conteúdo e fala, cara, esse daqui vai ser bom pra caramba. Aí você vai lá e vê que não dá nada. Aí um conteúdo sem vergonha lá que você faz, o negócio vai lá e dá bom. É engraçado isso, né? Tudo depende da intencionalidade, né? O objetivo que você vai chegar nesse conteúdo. Quando eu chegar na história do Thiago, eu vou me aprofundar mais nesse ponto. Com base nas páginas, fui fazer uma formação de computação gráfica, então me formei na computação gráfica. Cheguei na escola, o cara falou, o que você fazia? Eu estudo e tem uma página do Facebook. Aí tinha outras páginas também. Porque a gente pegava uma página e crescia outra, e aí eu ia tendo 2, 3, 4, 5 páginas crescendo simultaneamente. A que era maior a gente vendia e as outras continuavam. E ele falou assim, pô, que legal, você tem mais seguidor que a nossa própria escola. Por que a gente não faz uma divulgação? Aí eu troquei um pedaço de divulgação de publicidade com a escola de computação gráfica por uma bolsa. Então eu ganhei 90% de desconto, pagava muito barato ali a minha mensalidade, e me formei em computação gráfica em troca de divulgação na minha página. Caraca. Porque ele não fazia a mínima ideia de quando eu cobrava. Mas não... era muito mais barato, Mauro, na época. Falei, claro, vou conversar, a gente vai ver, vai alinhar. Conversar com o meu sócio, pra ver se a gente libera isso pra você. E aí deu certo. Aí me formei em computação gráfica, então ali eu aprendi muito sobre design, criação de logo, criação de jogo, fazer 2D, 3D, Maya, After Effects. Fiz tudo isso, né? Mexer nos plugins, editar vídeo, fazer design, desenho artístico. Fiz muito brand book. E em contrapartida com isso, eu comecei a ser videomaker. Aí isso eu já tinha meus 17 anos, 16 para 17. Então foi tudo muito rápido. 14, 15 páginas, 16... E páginas também lá no Facebook foi morrendo, Foram acabando. Você hoje não vale mais absolutamente nada, né? Não, mas vale a pena o AdSense hoje do Facebook. Não a página por si só, mas o AdSense é muito bem pago do Facebook. Né? Porque o AdSense do Facebook, você tem um vídeo de 3 minutos, no minuto número 1 entra o anúncio. Então, a taxa de objetivo do Facebook é eu postar um vídeo de 3 minutos, onde eu tenho, ao invés de um hook de 3 segundos, é um hook de 1 minuto. Então, eu fico enrolando até dar 1 minuto, e depois a pessoa assiste o vídeo e tem que ter 3 minutos, eu ganho o meu AdSense em cima daquilo. E quando o Facebook lançou, eu lembro, a nossa página recebeu a notificação. Foi em 2021, quando lançou o AdSense do Facebook. E aí, cara, era uma explosão, porque ele pagava mais do que o YouTube. Então, produzir conteúdo lá era maravilhoso. E se você for ver, tem uma grande geração de pessoas idosas dentro do Brasil que consomem muitos vídeos no Facebook. E são só vídeos mais longos, porque eles não têm aquela coisa da criança. Dopamina. A criança tá assim, né? O velho tá lá assim, ó, parado, que nem morto. Então, pra ele, assistir um vídeo de 6 minutos é de boa, né? E aí a galera faz, 6 minutos é a eternidade, né? Um conteúdo hoje pro Facebook, ganha muita grana com isso. Faz, novelinha,
sabe? Pega uma novela, divide em vários episódios. Engraçado, o TikTok agora tem dinheiro. aquele negócio da novela, né? Eu vi lá Eu não uso muito o TikTok, aí eu entrei outro dia e vi lá, novela. Tô fazendo novela no TikTok. Tem novela vertical, né? Novela vertical. É isso aí. Mudou o padrão de consumo e pegaram até artistas mesmo de verdade pra fazer de novela. Enfim. E aí fiz a computação gráfica, fazia isso e depois entrei pra ser videomaker. Dentro disso a produtora do Cláudio, da Clive, e ali dentro eu não sabia nada. Ele chegou pra mim... De quem que era? Cláudio, o nome dele é Cláudio Santos. Tem uma produtora que chamava Clive Produtora lá em São José dos Campos. Legal. E a produtora já tinha muito tempo, eu entrei, já tinha 20 anos de mercado. E por conta de um amigo em comum nosso, o Jairo, ele apresentou eu, conheci ele. Aí ele chegou pra mim, ó... o Jairo, né, que era amigo do Cláudio, chegou, ó, tem o Alan, ele sabe de página, tem essa coisa de Instagram, vai ajudar vocês e tal. Aí ele me apresentou, ele falou, cara, beleza, mas eu preciso agora de videomaker. Você sabe ser videomaker? Eu falei, não. Mas eu sempre gostei de estética, de arte, de cinema, fazer foto, mas nunca profissionalmente. Aí ele falou, beleza, eu vou levar você num evento comigo. Aí fui no evento, ele pegou a câmera, falou, ó, o ISO é isso, a abertura é isso, o diafragma é isso. Beleza? Beleza, tá aqui, pode começar a filmar. E pronto, aí eu comecei a filmar. E era assim. Legal. E aí depois a gente fazia muitas análises na prática. Então sempre foi, tipo, página. Já vai começando fazendo, entendeu? Aprender a fazer o videomaker, já ia pra prática. Depois a gente gravava vários takes, jogava na tela, e aí ele ia pausando. Tinha um take que eu gravei, ele... Isso é uma boa foto? Você acha que o noivo aqui, vamos supor um casamento, esse frame teu aqui, pausado, você acha que ele ia imprimir isso aqui, revelar essa foto, colocar num porta-retrato e colocar na casa dele? Não. Então não é um bom vídeo, se não é uma boa foto. Então o seu take tá ruim. Ensinando assim, tipo, Interessante essa uma análise perspectiva. pós o vídeo feito. Pós o vídeo feito. E ele sempre pausando. Então, se não é uma boa foto, não é um bom vídeo. Legal. Então, por isso que tá errado o teu enquadramento, a tua luz. Ali me explica na parte técnica. Que massa. O ângulo, etc, etc. Aí eu sempre fui aprendendo a ter esse olhar estético, de fato, que para você fazer um bom vídeo, você precisa ser um bom fotógrafo antes, né? Porque o senso estético é da fotografia em si, da composição de imagem. E ali, então, a minha rotina era ficar estudando na semana, fazendo as páginas durante a semana, fazendo logos de branding book durante a semana, que eu fazia e vendia, e aos finais de semana eu era videomaker. Essa era a minha vida. E depois disso, o que aconteceu? Continuei assim, fazendo tudo isso simultaneamente. Aí eu tinha 18 anos. Aí com 18 para 19 anos, esse é meu amigo Gil, ele me apresentou mais outras duas pessoas, que era o Júlio e o Cazu. Falou, olha, o Júlio, ele trabalha muito com marketing digital. Na época ele trabalhava com um cara que chamava Tom Dimas, no mercado digital, de infoprodutor. E o Cazu, ele fazia day trade na bolsa de valores em dólar. Então ele tinha uma agência que pagava ele ficava comprando e vendendo dólar todo dia, só em dólar. Aí falou, ó, vocês três são novos, vocês são jovens, vocês têm que se fuder um pouco na vida, vai todo mundo agora sair da casa dos pais, vocês vão alugar um apartamento, vai ser aquele ali, tá aqui o contato do corretor, se vira. E o Giovanni sempre foi assim, ele sempre foi um amigo meu, assim, que era tipo, cara, ó, vai logo, tá aqui, já fiz pra você isso, se vira, vambora. Chutava, né, todo mundo. Aí a gente olhou um pra cara do outro, o Caso eu nunca nem conheci, nunca nem tinha vindo da minha vida, e falou, bora. Se der tudo errado, eu vou voltar pra casa do meu pai, da minha mãe, e pronto, fim. Então, meio que dane-se, entendeu? Se tudo der errado, eu vou voltar pra onde eu já tô. A gente saiu, alugou um apartamento, ficou 3 caras morando no mesmo apartamento, só que ele era grande, 3 quartos, 3 banheiros, sala, varanda, grande. A gente pegou a sala, botou um pranchão de madeira longo, botou 3 PC e era isso. Aí ficava os 3 trabalhando. Aí na hora que a gente entrou no apartamento, eu lembro que a gente conversou um com o outro, né? Falou assim, cara, a gente vai entrar nesse apartamento, mas nosso objetivo dele é sair daqui o mais rápido possível. A gente não quer fazer uma república. Então a gente negociou o contrato para ser 9 meses. Então era 24, foi para 12, depois foi para 9 meses de rescisão. Porque a gente quer sair daqui para cada um ter o seu próprio apartamento e depois a gente deixa isso aqui com o nosso escritório. Então a gente já entrou com essa mentalidade de querer sair. Não querer ficar, vamos descobrir. Não, vamos trabalhar e se fuder. E com base nisso, por conta do Júlio, eu fui me inserindo dentro do mercado digital. Na época, o meu primeiro trabalho foi olhando para o mercado digital, porque antes eu tinha as páginas, mas era conteúdo orgânico. Eu não vendia um produto lá dentro, eu vendia audiência e publicidade. Nem serviço. Era outra marketing. lógica. É outra lógica.
Eu tinha 2 milhões de curtidas e fazia 100 mil por mês. Meu amigo tinha 200 mil seguidores e vendia 300, 400 mil por mês. Entendeu? Então, tinha 10 vezes mais audiência e ele com 10 vezes menos vendia 10 vezes mais. Entendeu? Então, eu tinha esse parâmetro de ter muita audiência enquanto ele tinha uma audiência de fato qualificada. E eu fui aprendendo isso. Meu primeiro trabalho foi fazer legenda de vídeo. Então, eu entrava lá, não tinha legenda automática. Não tinha CapCut, não? Não tinha o CapCut. Hoje você aperta lá a legenda automática. Então, eu ficava ouvindo a aula do Expert de meia hora e escrevendo frase a frase dele. E pagavam... Era R$10 por minuto editado. Então, a cada 1 minuto de aula de legenda, era R$10 que você ganhava. E era um trabalho muito ali de, né? Chato. Mas fazia. Porque o cara tinha que ter um mínimo de português, claro, né? Não dava pra jogar no chat GPT ali a palavra. Ele tinha que ouvir, entender, abstrair e colocar. Aí foi o meu primeiro trabalho para alguém digital. Depois disso, eu comecei a fazer e-book, landing page, porque eu tinha habilidades de design antes que eu levei. As habilidades de edição, que eu aprendi também. Mas ainda não atuava com o conteúdo em si. Porque eu tinha das páginas, mas não tinha esse braço. E aí o Júlio, ele conhecia o Tom. E o Tom conhecia o Thiago, que chama Thiago Gomes. E o Thiago Gomes, eu morava já em Alphaville. O Júlio fez um curso de TikTok Ads pro Tom. E o Thiago queria também. Pô, faz um curso de TikTok Ads pra mim, pro meu curso lá, um módulo. Vem aqui em Alphaville gravar. Aí o Júlio, beleza. Aí o Júlio levou eu junto. Aí eu cheguei do lado do Thiago. Não conhecia ele. Não era do mercado, não era da minha bolha, né? Aí ele falou, o que você faz? Aí eu respondi pra ele, cara, eu sei por que um vídeo dá certo e por que outro não dá certo na internet. É isso que eu faço. Eu entendo por que os vídeos funcionam. Aí ele, me mostra aí. Aí eu, beleza. Aí eu abri o celular, comecei a abrir o Reels e comecei a explicar pra ele, olha, essa cena aconteceu por causa disso, por causa desse segundo, por causa... Porque eu não explicava só o hook, porque eu tinha a visão do audiovisual. Ó, então essa cena tá transmitindo isso pra você. Por conta dessa trilha, porque eu era editor, tá transmitindo isso. Esse efeito tá transmitindo isso. E com as minhas estratégias das páginas, eu sabia a estratégia que o cara tava fazendo. Meio que tirava uma criptografia dali do vídeo do cara. E eu ia analisando os vídeos dele. Ali, o próximo. Eu falei, caraca, concordo com tudo que você falou. Pô, legal, quero que você trabalhe comigo. Quando você pode começar? Eu falei, agora. Ele, beleza, vamos fazer um vídeo amanhã então, fica aí. Aí fiquei num hotel, ia ficar num dia, fiquei mais um dia. A gente colocou, fez um vídeo, gravou, postou, deu 100 mil views o vídeo. Então, foi muito bom. Aí, nisso, ele falou, cara, legal, quero que você venha pra cá, etc, tal. Isso eu tava lá no apartamento. Isso a gente fazia 6 meses que a gente tava lá no apartamento. Tava quase já lá. Tava quase nos 9 meses. Só que aí, nesse mesmo período, eu vim trabalhar com o Thiago. Fui trabalhar com ele. O Júlio deu certo junto com o Expert, que ele trabalhava na época. Que era Cami Rezende, se eu não me engano. E aí, a produtora dela era no Rio Grande do Sul. Então, ele saiu do apartamento para ir pro Rio Grande do Sul. E, tipo, literalmente, tudo isso na mesma semana. O Cazu, ele recebeu uma proposta para ir morar em Nova York para fazer operação lá de day trade lá. Morar lá. Aí, todo mundo saiu e ficou 3 meses de multa no contrato, na mesma semana, assim. Então, foi muito louco. Foi muito rápido. E ali, com o Thiago, eu comecei a produzir. Só que com o Thiago, eu aprendi muito sobre... uma filosofia dele de vida que é poucos movimentos, muitos resultados. Então, tudo que ele vai fazer, ele pensa assim, cara, como eu faço poucos movimentos que vão gerar muitos resultados? Para fazer funil, venda, produto, Reels, Stories, nada. Ele gasta 30 dias para fazer o vídeo e 1 dia para soltar ele. Não é 30 dias fazendo vídeo. Então, a gente tinha uma régua muito alta. Que era o quê? Cara, todos os vídeos têm que dar 1 milhão de views. Caramba. Se não der 1 milhão de views... Ele já tinha você entrar lá? Não. Foi uma decisão depois? Uma decisão posterior. Ele tinha muita audiência no YouTube. Todos os vídeos que ele fez no YouTube já eram deles. Eu não participei de nada do YouTube dele. Ele já era muito bom no YouTube. E depois, agora, ele estava fazendo os conteúdos no Instagram. Né? E ele não tinha que ter essa ponte ali, né? Para migrar essa autoridade para o Instagram. Tinha uns 100 mil seguidores no Instagram, 90 mil, 100 mil seguidores no Instagram na época. Mas o YouTube dele era muito forte, tinha uns 400 mil inscritos. Ele fazia, os vídeos dele eram muito bons. Todos os vídeos davam 200 mil, 300 mil views. E ele queria levar isso também, ser muito assertivo no Instagram. E eu vivi no Instagram, né? Eu cresci no Instagram. Eu tinha primeiro o Instagram da minha página do que o meu Instagram pessoal. Né? Então, eu cresci o Instagram da página de 0 para
700 mil seguidores. Do Amei Essa Música tinha 800 mil. Aí quando a gente vendeu tinha 2 milhões e meio. Antes disso a gente administrava a Help Tumblr, que é uma página... tinha 4 milhões de curtidas no Facebook. Em 2018, ela era uma das 3 maiores em alcance do Brasil. Então, a gente tinha muita audiência lá naquela época. E com esse Thiago, isso daí foi mais ou menos que ano? Com o Thiago foi 2021. 21. Foi pós-pandemia. E depois, como é que você se conectou com o William Celso? Que hoje você virou sócio do William, não é isso? Isso. Aí eu vou chegar lá. Aí com o Thiago a gente fazia esses vídeos, só que qual era o problema? Todos davam certo. Todos os que a gente fazia davam 1 milhão. É um problema bom, hein? Entendeu? Esse era o problema. Era bom e ruim. Porque era bom porque reforçava a tese dele. Pô, dá pra dar certo. Mas era ruim porque cada vídeo era de um jeito, de um estilo, de um formato completamente diferente do outro. Então a gente não tinha uma série que a gente conseguia ficar um formato que era repetível e escalável. Repetindo o mesmo padrão. Não, cada vídeo era de um jeito diferente. Só que demorava 2 meses pra fazer um vídeo. Às vezes 3 meses pra fazer um vídeo. Ah, que doideira. E aí era isso. Mas como ele não dependia de tráfego pago, de imagem, de fazer um grande volume de anúncio, de vender ativamente no Instagram dele, a gente usava o Instagram dele mais como awareness de marca, reconhecimento de marca. Então a gente podia ter tempo para trabalhar muito vídeo, para gerar essa autoridade com calma. E a gente ficava lá maquinando. Maquinando. O melhor vídeo que a gente fez no perfil dele foi o vídeo do pedido de casamento. Esse aí foi 500 mil seguidores? Esse trouxe 500 mil seguidores. Caraca. Esse vídeo, na foi conta dele... dele mesmo? O pedido de casamento dele mesmo. Na conta dele, ele deu 30 milhões de views. Mas se a gente for juntar todas as pessoas que republicaram aquele vídeo, absurdo. Página, Caraca, Twitter, deu mais de 100 milhões de views esse vídeo. Caraca. Se eu fosse pegar todo mundo que republicou. E foi pensado de forma estruturada. Ah, com certeza. Cada respiro, casamento. cara. Até a Eliana chamou ele, mandou um e-mail pra ele participar daquele quadro Puta, que legal. famoso da Sei, internet, sabe? Ali, óbvio que não vou, né? Ele até brincou, né? Pô... Ele não foi, não? Não, ele falou, pô, tem eu lá e o cara que viralizou porque sentou na latinha. Tá de sacanagem, pô. Eu não quero isso, não. Eu e o cara que sentou na latinha lá, que famoso da internet. Uhum. A gente não quis até essa associação de marca, porque Saquei. toda a visibilidade é boa, depende. É. Pra onde, pra que público, pra que canal, em que contexto. Sim. Né? E não fazia sentido pra marca dele. O que a gente fez? Ele ia pedir a namorada dele em casamento. Que era a Karen, já estavam, sei lá, 15 anos juntos. Muitos anos juntos, foi a primeira namorada dele e até então. E ele ia dar um carro para ela de presente. Que era uma Range Rover Velar preta. Preta, isso vai ter um ponto importante, a cor do carro. E era um carro muito caro. Um carro de 500 mil reais. E a gente tava pensando, pô, sei lá, eu dou o carro para ela e abre o porta-mala e quer casar comigo. A gente pensou, pô, vai fazer um vídeo assim, mas... Sempre a gente pensava, qual é o impacto que esse vídeo vai gerar? Depois que a pessoa terminar de ver esse vídeo, ela vai compartilhar? Sim, não. Se sim, por quê? Se não, por quê? Ela vai comentar o quê? Ela vai comentar? Sim. Se sim, o quê? Não. Por quê? Não vai comentar. Ela vai salvar para ver depois? Sim, não. Por quê? Então, a gente sempre pensava nos botões que as pessoas iam apertar depois de assistir aquele conteúdo. Aí, por exemplo, a gente teve... Essa ideia foi inicial, tipo, ele chegou para mim. Falei, cara, não vai dar certo. Imagina, a pessoa vai achar que você é soberba. Que as pessoas vão comentar, tá vendo? Com um carro desse, até eu aceitaria. Sim. E vai perder essa coisa do encanto ali do pedido. O foco virou o carro. A gente tem que esconder isso e usar isso como elemento surpresa no final do carro. Aí a gente sentou no Quinta do Marquês, lá. Aí eu comecei a fazer roteiro de filme. Eu falei, cara, conta pra mim. Como é que vocês se conheceram e como foi seu primeiro encontro? Aí ele falou, cara, meu primeiro encontro com ela, eu levei ela no cinema. A gente foi assistir Smurfs na época, que lançou Smurfs. E etc e tal. E aí eu já conhecia muito dele, né? Eles adoram filmes. Então ela tem coleção de boneco, do Harry Potter e tal, livro, etc. Adoram filme também, ele gosta muito de cinema. E a gente chegou, pô, legal, então o cinema é algo muito bom. E aí esse foi o nosso ponto de partida. Como eles se conheceram no cinema e o pedido de casamento agora vai ser no cinema. Aí dentro disso, o que a gente fez? Processo de benchmark. Então, etapa 1. Quando a gente vai fazer um mega... A gente chamava isso de mega conteúdo. Como fazer? A gente falava isso, né? Fazer um mega conteúdo é um conteúdo que vai ter o poder de 1000 conteúdos. Passo 1, benchmark. Então, a gente abre o YouTube, pesquisou. Pedido de casamento no cinema. Enter. Aí apareceu filtrar visualizações. Nossa. Pegamos os 10 vídeos mais vistos. Abrimos 10 abas do YouTube, entramos dentro de cada um. Começamos a assistir o vídeo e ver aquela curva de retenção do YouTube.
aonde é o momento onde tem mais pico de audiência. Aí a gente começou a identificar uns padrões e a gente faz uma lista com pontos positivos e pontos negativos. Quais são os pontos positivos nesse vídeo? Pô, a cinematografia, legal, isso eu vou modelar. A chegada do cara no cinema, pô, isso é legal. A curva que o cara fez no carro, tá? O que é ruim? Por exemplo, tem um vídeo que a gente viu, o cara... Qual que era a lógica do cinema? Ela ia entrar no cinema e ia começar a passar um vídeo, só que esse vídeo a gente que ia produzir. E depois, no final do vídeo, ele entrava, dava o buquê e pedia ela em casamento. Beleza? Certo. Tem um vídeo que o cara fez a mesma coisa, mas na hora que ele entregou, ele pegou o microfone e começou a fazer um discurso. A taxa do YouTube caiu muito. A gente olhou, cara, olha que horrível isso. Então, ninguém quer ouvir seu discurso de amor. A pessoa só quer ver a reação e tem que acabar ali. A gente anotou. Ponto negativo, não fazer palestrinha. Entendeu? Então, a gente ia removendo. Aí, a gente lia os comentários das pessoas e via qual tinha mais like. Pô, esse aqui comentou. Então, as pessoas estão falando desse ponto aqui do vídeo. Então, a gente tem que ter essa cena. Aí o outro fez temático dos Vingadores. Pô, e se a gente colocasse alguma coisa de Vingador no nosso filme também? Porque eles gostam também da série. Aí eu pensei, cara, e se a gente botasse você de Capitão América? Aí, puta, não. Era um momento brainstorming, tipo assim, não pode ter... Joga ideia. Travo. Joga ideia em infinitas horas, não tem hora pra acabar. Isso era, sei lá, 1h30 da manhã, no escritório andando. E falando disso. Sem, né, só de vamos fazer o briefing aqui. Não, solto, andando no escritório e falando. Eu falei, cara, e se a gente pegasse o dublador do Capitão América e ele dublasse uma cena pra gente colocar falando o nome de vocês, que aí vai ter uma associação com o filme do Capitão América. Aí ele, porra, legal, mas não tem como a gente fazer isso. Pô, nem sei quem é o dublador do Capitão América. Pegou o celular, Google, achei o cara, achei o nome dele, mandei uma DM. O cara me respondeu, comecei a trocar ideia. Falei, cara, e aí, quanto é pra você me gravar um áudio de 10 segundos? As pessoas iam reconhecer esse áudio, essa voz do cara? Porque é o dublador oficial do Capitão América. Então é a voz do Capitão América. Eu, por exemplo, não... Você assiste legendado, né? Assiste vai saber. É isso, assim, não é... Capitão América é uma parada que eu assistiria. Não, mas quem é... Sim. Do universo, né? Tipo, você vê o dublador do Chaves. Homer Simpson. O dublador do Homer Simpson. Você sabe quem é a voz. Certeza. Só que aí, o que eu peguei? Eu peguei uma cena... Porque se eu colocasse uma cena do filme dos Vingadores, ia ficar muito caricato. Aí eu lembrei de um dos Vingadores, porque eu assisto muito filmes. Então, cara, faz uns 2, 3 anos que eu assisto um filme por final de semana, com material de estudo. Então, eu olho, aprendo como o personagem se comporta, o tom de voz, como ele se comunica, para eu replicar isso dentro dos meus clientes, da minha própria vida. Porque eu penso que a vida é como se fosse um roteiro de filme. Então, tem eu um personagem, você outro personagem, tem uma cena, tem um diálogo, e a todo momento a gente pode fazer uma cena que muda completamente o roteiro. Eu posso derrubar aqui essa água aqui, quebrar e acontecer uma pausa inesperada no podcast e queimar isso aqui. Já fiz isso, e vira um corte. Entendeu? Só que eu posso escolher ter essa cena, né? Sim. Eu posso escolher levantar aqui e ir embora. Aí vocês contrataram o cara pra fazer a voz lá, narrada? Exato. A gente contratou o cara, dublador do Capitão América. E eu peguei uma cena que é uma cena pós-crédito dos Vingadores, onde tem um fundo branco e o Capitão América. Então ele olha pra câmera e começa a falar, você tá esperando, não sei o quê, o pós-crédito, mas não vai ter. Então ficou uma cena meio que neutra. Então a galera, quando assistiu o vídeo, viu a voz do Chris Evans, elas não lembram dessa cena, não é uma cena caricata de filme, e eles acharam que a gente contratou o Chris Evans de verdade pra gravar aquela cena e dublar, entendeu? Brasileiro, né? E aí, a gente fez o vídeo, aí a gente foi fazer o começo dele. Aí o começo dele começava com a ceninha, deles entrando dentro da casa, tudo mais, etc. Postou o vídeo, deu 1 milhão de views em um dia. A gente, cara, tá errado. Como assim, 1 milhão de views em um dia? Que merda. Não é pra dar 1 milhão de views em um dia. A gente começou a analisar os comentários do que a galera tava comentando. Aí eu peguei um vídeo que tava com 4 minutos, deixei ele com 3 minutos e 30. A gente tirou o início, colocou uma vozinha do TikTok, colocou um b-roll do Capitão América, um b-roll dele ajoelhado e um b-roll da reação dela. E colocou uma headline diferente, que foi... Só o início você mudou? Só o início. E tirei mais 20 segundos do vídeo de uma cena que abaixou muito a retenção. Gastei R$500 mil para pedir minha namorada em casamento. Ponto. Aí depois, pedi ela no cinema e ela não desconfiou de nada. Ponto. Aí começa o vídeo. Eu só botei a vozinha do TikTok. Postamos Como é que é a vozinha do TikTok? Aí não... Só sei do Instagram.
Postou, deu 2 horas, 3 horas, já tinha 1 milhão de views. Então a gente deletou o vídeo, editou e postou de novo. Que massa. Legal. Só mexeu na edição. Versão, então, foi a V2 que deu bom. Porra, velho, 1 milhão e deu... Mano, foi bom. Imagina. Joga fora essa porcaria. E aí, no final do vídeo, aparecia a cena do Capitão América e falou assim: olá, queridos Karen e Thiago, agora que o pedido já foi aceito, eu preciso que vocês façam parte da nossa equipe. Porque depois passou um filme dos Vingadores lá no cinema. E aí a cena pós-crédito foi essa. Então, pra ela foi legal também, que ela não... Tipo, eu casei, tô legal. Aí ele fala: vocês vão receber um SMS agora no seu celular com a localização. Eu preciso que vocês vão lá encontrar com o Pantera. Aí acaba o vídeo e coloca like pra parte 2. E aí mostra ele saindo, correndo do cinema, indo pra algum lugar. Aí ele leva ela vira, ela olha alguma coisa que eu não revelo, ela... Meu Deus! Aí, like pra parte 2. E aí todo mundo ficou pensando. Por quê? Como que eu falei? E teve parte 2? Teve. Por quê? O que é a parte 2? O carro. O Pantera Negra, ele fala, tá aí o teu Pantera Negra. Era a Range Rover Velar preta. Só que eu não revelo ela no vídeo. Aí todo mundo ficou comentando. Eu já aluguei uma sala de cinema e não tem como gastar 500 mil numa sala de cinema. Aí o outro, foi o cachê do Chris Evans, que foi 500 mil reais. Não, o carro que aparece no vídeo, que tem um R8. O R8 que foi 500 mil que apareceu no vídeo. Que ele teve que comprar esse carro pra usar no vídeo. Não, começou uma teoria da conspiração, viralizou no Twitter, a galera fazendo benchmark dele, da vida dele, pra tentar descobrir como ele gastou 500 mil, tendo várias teorias ali pra aquilo. Aí não só a parte 2 era o carro. Então eu peguei um elemento que ia ser o pior, que ia estragar o vídeo, não revelei ele, fiz uma narrativa. Legal. Pra empacotar com isso. E aí deu muito bom. E aí foi isso. Esse foi o vídeo principal. E deu 500 mil seguidores. Como foi, tipo, essa crescida de seguidores? Foi muito rápido? Mensalmente. Com um mês ganhando seguidor. Todo dia. Ganhando ali 5, 10 mil seguidores por dia. 100% orgânico. 100% orgânico. O TikTok dele ele foi o segundo vídeo na conta do TikTok dele. Tinha, sei lá, 0 seguidores. Era a conta nova. Ele fez 400 mil seguidores no TikTok com esse vídeo. Aí migrou pro Instagram uns 200 mil. Mais ou menos, 200 e poucos mil seguidores pro Instagram dele. Um vídeo. E ficou lá. A gente ficou um mês sem fazer nada, atualizando lá os comentários, atualizando o feed e ganhando seguidor com o mesmo vídeo. E Alan, entrando um pouco mais a fundo aí no tema do vídeo, né? Como que atrai os clientes certos? Vamos fazer o conteúdo para atrair o cliente certo. Como é que é a tua definição aí de marketing de conteúdo? O que você considera que é um conteúdo que realmente funciona para atrair o cliente aí certo? Seja para quem está assistindo aqui que quer ajudar um cliente ou para fazer pela sua própria agência. Vamos lá, tem 2 coisas. Mas acho que a coisa principal dentro de um discurso, a gente tem que entender uma coisa muito importante que é a retórica. O que é retórica? Retórica é a arte ou estudo de eu encontrar os argumentos mais persuasivos para eu convencer determinado público. Enfim, depois isso vai virar em texto e aí a galera chama de copywriting. Depois isso vira armas da persuasão. 1 bilhão de nomes para falar a mesma coisa. Mas isso é retórica. Dentro da retórica a gente vai ter 5 fases. Eu tenho um comunicador, eu tenho audiência, eu tenho um contexto, finalidade e, por último, a comunicação. Então, qual é o maior problema que a pessoa tem? Ela quer fazer só a comunicação. E ela não faz uma análise retórica do contexto para aquele vídeo. E ela não sabe por que aquele vídeo não está atraindo o cliente certo. Porque ela está preocupada no hook. Ela está preocupada com o cenário. Ela está preocupada com a maneira que ela vai falar. Ou se o vídeo está bem editado ou não. Mas um hook é bom para quem? Em qual análise? Em qual contexto? Esse cenário é bom para quê? Em qual análise? Em qual contexto? A combinação. A edição é bom para quê, né? Em qual contexto? Às vezes a edição atrapalha o vídeo. Eu falo, cara, se a pessoa tá comentando no seu vídeo que edição espetacular, tá errado. Você tá traindo editor de vídeo. A edição, ela potencializa a mensagem. É você mesmo que edita seus vídeos? Eu sempre recebo essa daí. Né? Entendeu? Então, tipo assim, ninguém tem que elogiar a sua edição. Ela tem que ser uma composição para potencializar a tua mensagem. Então, tem essas esferas da retórica que a galera não esquece. Então, como é que funciona? Dentro da etapa 1 da retórica, eu vou analisar o comunicador. Quem é o comunicador? Dentro disso, a gente olha a parte fisiológica dele e a parte simbólica dele. Fisiologia é o quê? Espessura do personagem. Então, imagina que é um personagem. Tem agora um filme na Netflix lá, Máquina de Guerra, que eu não sei se vocês já assistiram. Não. Muito bom esse filme, inclusive. Não. Que conta a história de um cara que é o Ranger,
É tipo Navy SEAL. Treinamento Navy SEAL. Sim. E aí ele é o cara que fez o Jack Reacher. Não sei se você já achou essa série, Jack Reacher. Não. Um cara forte, bombado, branquelo, musculoso, tipo o Capitão América, mais forte ainda que o Capitão América. Então, a fisiologia dele importa pra esse papel. Um papel pede um cara forte. Então tem que ter esse cara. Ou seja, o Bindes já não... Seria eu. Já não sei. Não daria. Entrei em você, cara, nitidamente, não seria você. Né, exatamente. Seria o comandante. Então, naquele papel, ó, o corpo daquela pessoa não suporta aquele personagem. Então, quando a pessoa fala assim, você tem que se cuidar porque você acha que o seu cliente contrataria um nutricionista gordo, a pessoa, às vezes, ela faz isso de uma maneira ofensiva, mas, na verdade, é apenas um papel social onde aquele personagem não é certo para aquele roteiro. É simples, é lógico isso. Depois, eu vou analisar também a parte simbólica, a comunicação não verbal dessa pessoa, que é a imagem. Então, por exemplo, essa pessoa, ela é cara ou barata? Ela vai se vestir de maneira cara ou barata? Ele é um médico, então eu bato o olho em um médico. O cara é um policial, como é que você sabe que alguém é um policial? Pela roupa. Pela farda de policial. Então, como você quer ser reconhecido? Você tem que se vestir da maneira como você gostaria de ser reconhecido. Você tem cara do que você faz? Senão, você dificulta o cliente a entender o que você faz. Porque ele pode ver uma imagem de você e falar, puta, esse cara tem meio cara de professor. Pô, ele tem meio cara de filósofo. Ah, não, ele tem cara de ser bodybuilder. Ele tá de roupa de academia. Sim. Parece que ele é fitness, ele tá sempre de roupa fitness. Então não é tipo, eu gosto dessa roupa e eu uso ela porque eu acho legal. Não. Você tá num filme, a internet é um filme. As pessoas estão assistindo roteiros da sua vida. Pedaços da sua vida. A sua vida, como eu falei, é um roteiro. No final dos contos, cara, tudo tá sendo avaliado, tudo é levado em consideração. Todos os pontos. E esse é só o primeiro, 2 etapas. Dentro do comunicador ainda, a gente vai ter... Deixa eu fazer uma pergunta disso, porque você acha que tem alguns players que às vezes você vai olhar a comunicação dele e não é tão boa, mas, tipo, a imagem não é tão boa, mas ele faz conteúdo que alcança muita gente. Você acha que às vezes tem alguns players que eles ganham muitos pontos em algumas áreas que compensam perdas em outras? Tipo, às vezes ele não tem a melhor câmera, a melhor imagem, a melhor vestimenta, mas se você às quiser, vezes ele tem conteúdo... você pode dar um nome de exemplo. por exemplo... Fazer uma análise fria. Não tem problema nenhum. Vamos pensar. Cara, tem um cara que eu tô seguindo, até que a gente tava falando ontem dele, né? Que é o Afonso Lima. Acho que é Afonso Lima. É isso? É um cara de óculos, conheço. fundo de garrafa. Um cara... Bom, vou pegar outro cara. O próprio... aquele Brito, não sei lá, Brito, como é que é o nome dele? Rafa Brito? Rafa Brito. Ah, legal. Esse eu sei quem é. Cara, ele faz os conteúdos de uma roupa simples, um lugar simples. Mas eu acho que também esse pode ser o estilo dele, é esse. Aí vamos lá. Aí, exatamente isso que é retórica. Você trocar de roupa, você colocar um terno, um blazer, não vai fazer você vender mais. Sim. Você vai ser reconhecido como outro tipo de personagem. E tem que saber se aquele personagem, a pessoa, ela sustenta isso. E quando eu digo personagem, não é uma coisa caricata ou você ser quem você não é. É você ser o papel certo para a cena certa. Por exemplo, se você for na praia com a sua filha, com a sua família, você não vai de gravata pra praia, porra. Agora, se você for numa audiência num tribunal, você não vai de bermuda, né, e chinelo. Então, cada ocasião pede uma vestimenta certa. E uma pessoa madura, ela tem todas as vestimentas e, de acordo com a cena, ela usa a roupa certa para aquela ocasião. É isso. Então, não é, eu não preciso disso para... Não, você precisa, se você quiser causar X imagem dentro daquele contexto, daquela ocasião, igual a farda do policial. Rafa Brito, por exemplo, ele vai vender majoritariamente para o público que tem um homem comum, dentro do arquétipo dessa personalidade. Ele vai falar que fazer tudo isso é muito fácil, ou seja, acaba vendendo para um preguiçoso, que quer ter pouco trabalho, ele não quer se aprofundar e estudar muito e aprender. Isso não é errado, não é bom ou ruim, são escolhas. Sim. Porque tem público, tem demanda para isso. Então, quando ele coloca uma imagem que, de fato, quem ele é, esse cara deixa a vida me levar, a vida leva eu, quanto mais simples, melhor, é fácil fazer isso, eu vou atrair pessoas que estão buscando isso. Sim, interessante. Então, não é que existe o que vai funcionar ali. Existem escolhas. É uma escolha que ele teve. Aí dá pra ver uns caras, nitidamente, uns caras que botam terno
E você vê que não fica não caricato. casa, né? Fica meio bizarro, né, cara? Fica uma criança com terno. Quando você vê uma doido. criança com terno, fica aquilo. Porque ele não consegue sustentar aquele personagem. É tipo você imaginar... Imagina o Adam Sandler. Imagina o Adam Sandler fazendo o 007. Não tem como. Mas ele é um baita ator. Ele ganhou o prêmio. Mas como assim não dá? Não sustenta. Porque ele não consegue ser aquilo. Ele não é aquilo. Então esse que é o problema. As pessoas veem o 007, eu quero ser o 007. Só qual que é o problema? A pessoa é isso e ela quer ser isso. Ela fica fingindo ser isso. O cara podia ser um puta Adam Sandler, tá sendo um 007 meia boca. Um abismo. E ela cai num limbo e ela fica maluca, entendeu? No posicionamento dela, na comunicação dela. Porque ela é isso e quer ser isso. Aí ela fica aqui, ó. Então tem essa ideia, você tem que se vestir como se já fosse aquilo, que idiotice. Sim. Não serve pra nada isso. Age ali como... Lorota, não funciona isso. Você tem que entender, cara, qual é o papel que a vida está me pedindo, que vai atrair o meu cliente, e eu sou isso, gosto disso, e pra mim é normal eu vestir isso nessa ocasião. Não me incomoda, é simples. E você assumir isso de uma maneira clara. Perfeito. Se gera um ruído em você, puta, não faz, cara. Simples assim, o Adam Sandler seu 007, não vai dar certo. Então, dentro da retórica, a gente analisa esse ponto. E depois os 3 P's, que é o provo que entendo, provo que resolvo, provo quem sou, que é a metodologia nossa. Que ela é dividida entre o Arete, o Frones e o Noia, que são figuras da retórica para convencer as pessoas. Porque isso está dentro do ethos. O ethos é a confiabilidade do comunicador. E dentro do comunicador tem esses 3 P's. O que é o provo quem sou? Provo quem sou é a boa intenção. Então, eu tenho que estar muito bem intencionado no meu discurso. O provo que entendo é a demonstração de sabedoria, que é o frônesis. Então, eu demonstro sabedoria durante o meu discurso. E o arete, ele é o provo que resolvo. Então, eu provo que resolvo os problemas daquilo. Então, são os hábitos de conduta que moldam a minha reputação, que me geram credibilidade. Então, quando eu sou uma pessoa que eu comunico que eu tenho uma boa reputação, provo que resolvo, eu entendo do que eu estou falando, ou seja, transmito sabedoria, eu tenho uma boa intenção, que é essa eunoia do provo quem sou, eu tenho um bom comunicador, que tem excelentes ferramentas. E isso é julgado, porque se eu sou muito bom em sabedoria e eu provo que resolvo, mas a pessoa não vê a boa intenção, ela não vai confiar em mim. Ela fala, puta, mas esse cara parece que tá me enganando. Eu sei que ele é bom, ele tem nome no mercado, o que ele tá falando faz sentido, mas... Isso é uma coisa estranha. Entendeu? Tá meio assim. Era até aquele papo que a gente tava falando antes de começar o podcast. É nesse sentido. Outra coisa, a pessoa tem um discurso bem intencionado, o que ela tá falando tem muito sentido, tem sabedoria, mas a reputação dela é baixa. Você fala, puta, mas eu não confio nesse cara. Eu tô vendo que ele quer meu bem, tem sentido o que ele tá falando, mas a reputação dele, cara, eu não confio. E da mesma maneira, a pessoa tem uma boa reputação, tem uma boa intenção, mas a sabedoria é muito baixa. Cara, mas não entendi nada do que você falou. Dá pra ver que você quer ajudar, você confia, mas sei lá, não botei fé não. Foi muito raso, né, de repente. Exato. Então, quando eu junto esses 3 P's, eu tenho essa comunicação muito bem alinhada de quem eu sou. Isso é tipo o pilar inicial para você ter uma boa linha editorial. Então, isso é o comunicador. Legal. Vestimenta, fisiologia do personagem e os 3 P's, que é basicamente o teu baú de argumentos que você sempre vai utilizar e sempre vai recorrer. Cara, eu lembrei de quando eu fazia análise de lançamento lá no Érico, né, no Insider. Cara, pegava lançamento de tudo quanto é nicho, assistia os CPLs, né, dava feedback. Aí eu lembro de um cara que ensinava sobre paternidade. E, cara, a gente, geralmente, quando um lançamento dá errado, no contexto de lançamento, nas CPLs, geralmente a copy é o principal fator ali de dar errado quando a pessoa está construindo até o primeiro 6 em 7 ali, né? Não vai ser assim o visual. Já vi muitos lançamentos que o visual da imagem tava meia boca, mas o conteúdo era muito bom, é que eu esperava. Só que esse cara ensinava paternidade. Ele não era pai? Ele era pai. Mas ele tava num cenário que parecia um cativeiro, velho. Tipo assim, era um fundo preto. Não sei se ele gravou... Sei lá que ele fez com a iluminação, mas, cara, tá um bagulho esquisito da porra. Eu falei, cara... Eu não deixaria meu filho sozinho com esse cara nem fudendo, tá ligado? Então assim... E o lançamento dele não dava certo. E o conteúdo era muito bom. Tipo, assisti o conteúdo, o cara é bom. Eu falei, cara, melhora esse cenário aí. Então, aí ele foi pra um cenário... sei lá, foi dentro de casa, fez um cenário mais... Casual, ambiente familiar. E aí... E ajustou algumas coisinhas assim de copy e o lançamento começou a dar certo. Então você vê, cara... Tudo. As pessoas vão julgar, não adianta. A gente julga. O tempo inteiro. Né?
Então, tudo o ser humano é preconceituoso. Tudo é esse jogo de percepção. E às vezes as pessoas ficam muito baseadas 100% em dados, entendeu? O dado, ela quer ver o dado, ela quer ver estatística, ela quer ver o número subindo. Não, pouco importa se o criativo foi escrito com a letra errada, tá convertendo, etc. Pô, legal, mas tá olhando um ano de receita. E a marca? Como que é a percepção? Esse anúncio tá feio, mas tá vendendo. Tá, e você acha que a Chanel pensa assim quando ela vai lançar uma bolsa? Meio feia essa propaganda, mas vendeu, né, a bolsa, então... Isso que é a diferença de eu, que é uma coisa que eu você não vai vender ver e não ter uma marca. Muitas vezes você não vai ver o resultado no curto prazo, você vai ver só no longo prazo. Construção, né? Tem uma construção de marca para aquele conteúdo, aquela imagem, aquela propaganda. É imaginar você pensar o seguinte. Imagina que existe uma pílula, beleza? Que quando você toma ela, a sua taxa de dar muito certo no seu casamento aumenta. Os índices... É a pílula Viagra, que chama. Calma aí. Ok, já Essa sabe. não, essa não. Já sai. Eu acertei, foi mal. Se entregou, se entregou. Tomou já, hoje cedo. Cuidado, ele tá do seu lado aí. Cuidado. Vou te cutucar aí. Então imagina que existe uma pílula que se você tomasse ela, teu casamento ele melhora muito. A taxa de alcoolismo dentro da sua família se reduz. Você acaba tendo ali uma vida muito mais feliz. Você acaba melhorando também a sua saúde financeira. O índice de depressão cai 30% de chance de você ter. E você tem uma vida muito mais leve e uma vida com muito mais sentido. Você tomaria essa pílula? Copo é bom, hein? Depende do efeito colateral. Efeito colateral, objeção. Não tem, essas são as informações que você tem, os dados. Não tomaria não. Não sei tudo. Ué, não tem efeito colateral? Não, muitas pessoas... Tem informação completa. Não é que não tem o efeito colateral. Tá. Entendi errado. Beleza. Agora, se eu te falasse que o nome dessa pílula é igreja, você continuaria tomando ela, sim ou não? Sim. Você entendeu? Muitas pessoas não. Não, agora eu não tomo mais. Então eu tenho que ir pra igreja pra ter isso? Se eu te falasse que tudo isso que eu te falei tem catalogado dentro de um estudo, comprovado, que a igreja, a vida das pessoas, aumenta tudo isso. Melhora o casamento, diminui o índice de depressão, diminui o índice de alcoolismo na família, estatisticamente. E mesmo olhando os dados, só de eu mudar e falar que, olha, não é uma pílula, é ir pra igreja. As pessoas desistem. Por conta de quê? Crenças. Então isso que é o louco. Se eu ficar no dado pelo dado, eu tomo decisões, mas o ser humano ele é irracional, ele não é racional. E às vezes é meio louco falar isso, mas quanto mais o ser humano vai ficando racional, mais burro ele vai ficando. Porque ele não entende o contexto das coisas. Não entende o contexto das coisas. O que aquilo gera de fato, né? Só vou dar um exemplo idiota aqui, por exemplo, né? Já falou do Viagra aí, foda-se. Agora? Não, vou falar qualquer merda agora. Por exemplo, se você... O Vinicius achou que era o Viagra na igreja. Deus me desculpe. Ele não tinha todos os Daqui a pouco Deus vai falar assim, agora você vai virar um brocha pra sempre. Por exemplo, quando a pessoa faz um serviço pra você ou algo bom pra você, você acha que se você der um dinheiro pra ela em troca, aquilo vai ser bom? Como é que é? Se a pessoa faz o serviço? Se a pessoa fizer um serviço pra você, sei lá, ele foi lá, fez um café pra você e entregou. É justo você pagar essa pessoa. Pô, legal, toma aqui R$10. Não é legal? Depende, é justo? Depende. Não é justo fazer isso? Pô, a pessoa prestou um serviço pra mim, sim. eu posso retribuir ela com dinheiro, com uma moeda de troca. Sim. Agora, por exemplo, vamos supor que você tem uma relação sexual com a sua esposa. E quando você termina a relação com a sua esposa, você dá um dinheiro pra ela. Aí fodeu. O que ela vai falar pra tu? Ué, mas se a pessoa presta um serviço pra você, não é bom dar um dinheiro pra ela? Então isso que depende do contexto. Esse que é a questão, é o contexto daquilo. E as pessoas anulam o contexto e foda-se. Ah, não, é o dado, é o número pelo número. E aí você tomar uma decisão racional, às vezes é a decisão errada. Ou seja, a mesma coisa quando interpretar as métricas de um conteúdo. Que foi o que você falou. Sim. Qual que era a métrica do lançamento que você analisou da taxa de aderência pelo cenário preto? Não tem como. E o cenário preto você não vai estar nos dados, né? Não. Cenário preto, dados de conversão. Não tem como. Não existe isso, entendeu? Porque é o contexto. Que é a cultura Análise do povo. subjetiva. Você fez uma análise retórica. Você fez uma análise retórica. Porque depois que eu analiso o comunicador, eu vou analisar a minha audiência. Então, quem é um comunicador e quem é a audiência? A audiência eu vou ver crenças, valores e dores. Fim. Só isso que eu olho. Crenças. O que são verdades absolutas para aquele público que ele usa aquilo para ser um norte na sua vida.
Então, quais são as verdades absolutas do meu público-alvo que ele usa isso para tomar as decisões na sua vida? São orientadores para ele. Isso são as crenças. Então, por exemplo, às vezes, nesse lançamento, a crença do cara que é pai eu tenho uma crença de que um bom pai, ele é o homem forte, que tem uma masculinidade muito boa e consegue dominar ali a paternidade de uma maneira muito veroz. Tem uma esposa bonita, é uma crença do cara. Tem uma esposa bonita ao lado dele e tenho filhos que são inteligentes. Só com essas crenças eu já descobri quais são os valores e as dores dele. O que dói, a falta. E o que também você tem que transparecer ali. E o que eu tenho que transparecer para aquela audiência. Porque uma crença, ela nunca pode ser batida. Você nunca pode ficar confrontando a crença toda hora. Você não pode dar no meio. Você é burro porque você pensa assim. Não, é um choque de crença. Uma crença, ela deve ser substituída por outra crença. Então, por exemplo, sei lá, eu sou católico. Vamos supor que outra pessoa, ela é ateu. Ela vai chegar para mim e vai falar, cara, mas Deus não existe. Atacou a minha crença diretamente, eu não vou ouvir essa pessoa. Mesma coisa, por exemplo, né? Eu sou Bolsonaro, você é Lula. Não, você vai falar... Tá bom, eu sou Bolsonaro, você é Zema. Melhorou. Cara, você vai falar assim, cara, o Bolsonaro é um merda, não funciona. Eu vou falar, cara, tá bom. É que nem discurso de petista contra bolsonarista não funciona, porque eles estão tendo um choque de crenças. E ninguém vai convencer ninguém, né, cara? Porque ambos estão fazendo discursos retóricos, beleza? Ele tá fazendo um discurso retórico para aquilo, que acabou virando uma dialética. O que é a dialética? É um diálogo. Porque tem o pá e o pum, né? É uma dialética. Dentro da dialética tem dois tipos, a dialética erística e a dialética filosófica. A dialética filosófica é um diálogo em busca da verdade. Então imagina, eu e você é Bolsonaro e Lula, e a gente vai discutir para ver de fato quem é o melhor. E eu vou trazer meus pontos, você vai trazer seus pontos. Mas eu tô aberto para mudar minha opinião, e você também. Mas vamos juntos descobrir a verdade? Que aí vem, de fato, a dialética filosófica, que era dentro do período da filosofia. Era isso, eles descobriam assim. Faziam, né, nas ágoras, né, ali. Então esse é o objetivo da dialética filosófica. Você, vamos achar um bem comum, que é a verdade, né? A verdade é isso. E a dialética erística. O que a dialética erística é? Eu vencer o debate mesmo que eu não tenha razão. O maior âmbito da política funciona assim. Um debate político é isso. Eu não quero chegar num bem comum em você. Eu vou usar ferramentas de persuasão para eu vencer mesmo que eu não tenha razão. Diante ao cenário do meu público. Então, a maioria das vezes a galera treta muito na internet e fica fazendo a dialética erística, que não leva a lugar nenhum. A pessoa fica confusa. Então, quando eu tenho na retórica o comunicador, eu tenho audiência, você tem uma conexão. Aí eu vou pro contexto. O que é contexto? Data, hora, local e relação social. Então, qual é a data? Por exemplo, se você vai demitir um funcionário teu, beleza? Se hoje é o primeiro dia do mês, é um contexto. Se é no dia do pagamento dele, é um contexto. Se é o dia do aniversário dele, tu vai demitir, mudou. Tá vendo que mudou tudo? O contexto? Sim. Você mudou a tua narrativa. Eu nem cheguei na comunicação, mas só de mudar a data já muda tudo. A data do lançamento, se é próximo do pagamento da pessoa, ano de eleição, se é próximo de um evento, né? Fazer um lançamento no Natal, às vezes é positivo, às vezes é negativo, depende de quem é a pessoa e de qual audiência, né? Vou fazer um curso natalino contando a história de Cristo. Pô, legal, no Natal é bom. Não, fazer um curso para vender câmera no dia do Natal. Não. Então, depende do... Aí eu vou analisar o contexto. Data, hora, local, porque às vezes, sei lá, você vai conversar com o teu filho, com a tua filha, meia-noite. Tu vai falar de um jeito, 7 horas da manhã, outro. A hora muda também. E o local que vocês estão. A gente tá numa sala com mais 10 pessoas ouvindo a gente. A gente tá no 1 a 1, individualmente, conversando. Muda também toda a comunicação. Total. E a relação social. Por exemplo... A gente tem aqui uma relação social onde eu tô aqui na empresa de vocês e eu sou um convidado. Então, o meu modo operante de falar, me comunicar, me comportar muda por conta dessa relação social. Né? Vocês dentro do nível hierárquico estão acima de mim. Eu estou aqui na casa de vocês, eu tenho que respeitar suas regras. Enfim, não vou mandar tudo. Não funciona assim. Você e seu funcionário, uma relação social. Você com a sua esposa, já mudou. Você e tua filha, já mudou. Você e um professor... Já mudou tua relação social. E muda os argumentos de acordo com a relação social que você tem naquele discurso. Então, isso eu vou tendo mais contexto. Aí, depois eu chego na finalidade, que são 3 finalidades. A gente tem a finalidade judicial, cerimonial e deliberativa. A primeira delas é judicial. Então, a finalidade do meu discurso judicial é convencer alguém,
beleza? Que um ato que ela cometeu no passado foi certo ou errado. Que é uma retórica de um júri, um tribunal, um advogado. Eu vou apresentar um discurso para provar que ele está certo ou errado de um ato que ele fez no passado. Enfim, cerimonial ou epídica, né? É basicamente sei lá, você casou recentemente, um exemplo. Eu pego lá o microfone e falo assim, cara, o Gui foi um cara muito bom, né? Ele aprendeu muitas coisas ao longo da vida, ele foi um grande homem, né? Não tomou a pílula do Bindes, né? E foi sempre um homem... Será? Será? E sempre foi um grande homem, e é uma grande alegria estar aqui com todos vocês. E eu quero honrar muito aqui a vida dele, por ele ser esse gigante homem, um homem excelente na vida aí das pessoas. Eu fiz um discurso cerimonial. Então, com o objetivo dele, eu não estou julgando um ato que você fez no passado, se é certo ou errado. Eu estou no estado presente, fazendo as pessoas chamarem ou repudiarem no estado presente, no agora. Então, isso é um discurso cerimonial. É quando, sei lá, às vezes a pessoa ela vai dar um depoimento. Ela está fazendo, às vezes, um discurso cerimonial, fazendo você amar ou repudiar no estado presente. Um depoimento é isso, né? Não necessariamente o depoimento está falando, agora compre o curso dele. Não, cara, mudou a minha vida e foi muito bom. Cara, o Bindes mudou minha vida aqui no programa tal, foi sensacional. Eu estou reforçando o arete dele, que é os hábitos de conduta e reputação, diante daquela audiência, num contexto de um vídeo que vai ser passado, que tem a finalidade de amar ele no estado presente. E por último, eu tenho o deliberativo, que a gente acaba mais utilizando no marketing, que é convencer alguém a tomar uma decisão futura, né? Então, você consegue pegar mais um encher de água aqui para mim, por favor? Ainda tá seco, a gente vai continuar. Por exemplo, o que eu fiz agora? Eu peguei uma pessoa, qual que é o seu nome? Luiz. O Luiz. Pode deixar gravando, Luiz. Não, eu só botei pra tela. Por exemplo, usei aqui o Luiz, onde eu sou uma pessoa que eu sou um convidado, tô aqui dentro desse lugar. O Luiz, ele é um videomaker que tá aqui filmando a gente, fazendo um trabalho excelente. A minha relação social entre eu e ele o Alan, neste cenário, ele é mais importante do que eu. E eu faço um discurso, cara, minha garganta tá muito seca, você pode pegar uma água para mim, por favor? Imediatamente ele foi, levantou e pegou e nem pensou duas vezes. Porque eu fiz a minha comunicação voltada a isso de propósito. Eu nem queria água, foi só para dar o exemplo para vocês. Deliberativo. Volta aí! Só que se eu falo, ô Bindes, minha garganta tá seca, cara, pega uma água para mim lá. Aí ele fala, não dá. Desculpa aí, né? Não, então ia ter que parar. Então, não, aí eu ia pedir pro Luiz. Olha que legal, tá vendo? Porque dentro do contexto da relação social, pessoa mudou, ele não ia pegar água para mim. Então não faz sentido eu dar esse comando final deliberativo para esse discurso para ele. Sim. Faz sentido para ele. E foi. Boa. E nem se questionou. Então isso é o deliberativo. O seu CTA só é bom quando você faz uma retórica deliberativa. Entendeu? Não precisa não. Obrigado. Agora vai tomar essa porra aí. Agora bebe tudo. Cara, legal, né? Porra, dá pra ver o quão profundo dá pra ser um conteúdo, a análise de um conteúdo, os contextos, né? E eu acho que acho que 99% das pessoas estão olhando só o superficial, né? É porque depois que eu faço tudo isso, então, ó, comunicador, audiência, contexto, finalidade. Aí eu vou para a comunicação. Aí na comunicação vai ter o tom de voz e junto com a minha memorização, que eu vou entrar na disposição do meu texto, que é o dispositio. Dentro do dispositio vai ser qual é a maneira que eu vou dispor o meu texto, ou seja, o framework do meu vídeo. Por isso que demora então um mês para fazer um vídeo. Um mês para fazer um vídeo. Tem que fazer isso daí tudo. Agora, cara, eu fico pensando aqui uma coisa assim, por exemplo, os influenciadores geram conteúdo o tempo inteiro. Tá. Eles não fazem essa de forma pensada, nada disso. Mas a maioria deles não tá ali vendendo alguma coisa, né? Não tá fazendo um marketing de conteúdo de forma mais intencional. Tá. Ele tá só gerando conteúdo que tá gerando uma audiência, que eventualmente ele vai ter uma publicidade, alguma coisa ali, né? No nosso mundo do infoproduto é uma coisa um pouquinho mais estruturada, que você tá gerando conteúdo com ênfase, né? Com um objetivo de vender alguma coisa. Aí a minha pergunta é assim, então, tá fazendo sentido que isso daí que você tá falando tá mais focado para quem tá fazendo marketing de conteúdo para vender? 100%. Né? Porque você quer 100%. Você quer gerar algum resultado ali na frente. É o persuadir ao público, que é diferente do cara que tá ali gerando conteúdo aleatório. É por isso que eu não vou vender pro cara que só quer criar conteúdo por criar conteúdo. Esse cara não faz sentido. Eu quero ser grande na internet. E é por isso, não te ajuda, cara. É por isso que a maioria dos influenciadores, eles não ganham dinheiro com produto. Eles ganham dinheiro muitas vezes com publicidade, porque aí é uma questão de, você fala com o público X, a minha marca fala com esse público X, então fala do meu produto.
Até porque essa diferença do que é, por exemplo, um conteúdo de um anúncio e de um marketing de conteúdo. Eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, do Luva de Pedreiro. Imagina o Luva de Pedreiro. A bola veio, chutou, bateu no peito, ele chutou no gol, falou receba! E acabou o vídeo. Ele fez o que? Um conteúdo. Você não gerou desejo, valor, você não quer comprar nada dele. O ART dele é nulo. É uma boa intenção. A reputação dele é aquela lá mesmo. E o sabedoria, zero. Ele entende fazer gol. Enfim. Mas não tem um discurso que me leva para uma finalidade clara. A finalidade do conteúdo dele é gerar conteúdo. E é um conteúdo. É uma escolha. Depois eu tenho um anúncio. Por exemplo, eu pego a chuteira da Adidas, imagina um banner na minha mão. Aí tem a imagem da Adidas aqui, falando chuteira Adidas High Level. Clique aqui e compre. A mesma chuteira que o Messi fez o último gol da Copa. Eu faço um anúncio, o cara clica, faço um direct response. Perfeito. Isso é um anúncio. É um conteúdo? Não. Que conteúdo que tem aqui? Nenhum. É um anúncio. Foi feito com esse objetivo, essa finalidade. Esse aqui, entretenimento. Esse aqui, o cara clicar no botão. O que é um marketing de conteúdo? É unir as duas coisas. Eu fazer o vídeo com luva de pedreiro, da bola batendo no peito, ele olhando pro gol, chutando, fazendo o gol, virando, aí ele vai, fala, receba? Não. Ele tira a chuteira do pé e fala, eu só fiz esse gol por conta dessa chuteira da Adidas. E você pode usar o cupom LUVA10 para você ter 10% de desconto clicando no link da minha bio. Então, receba o cupom. E acaba o vídeo. Você inventou agora, você já usa esse exemplo. Inventei agora. Porra. E aí, por exemplo, isso é um marketing de conteúdo. Porque o começo, meio do vídeo, eu fiz um conteúdo, então eu fiz... Foi interessante, mas o meu objetivo final não era acabar ali, era levar a pessoa para dar consciência, para vender algo que de fato faz sentido no contexto. E aí eu faço um marketing de conteúdo. No final das contas, você faz topo, meio e fundo de funil no mesmo conteúdo, no mesmo... Porque tem muito disso, né? Às vezes você fala assim, esse conteúdo aqui é um conteúdo meio de funil, esse conteúdo aqui é topo de funil. Mas no final das contas, você pode fazer num vídeo só, uma coisa mais trabalhada, né? Eu acho que o exemplo que você deu até foi meio curto. Mas dá para fazer, então, um conteúdo mais topão de funil, que vai afunilando porque você quer vender, no caso. Exatamente, por quê? A galera fala, você tem que fazer conteúdo topo, meio e fundo de funil. Para mim, é a maior idiotice que existe isso. Você trabalha de maneira burra. Alan, mas eu vendi tantos milhões fazendo isso. Legal. Para mim, não funciona, existem maneiras mais efetivas. Pode ser que dentro do seu cenário, do teu contexto, funcione. Tá tudo bem. Para mim, com base na minha experiência, o que eu fiz, nunca foi bom. Beleza? Isso é até um ponto importante antes de eu falar disso, que é o quê? Por exemplo, a galera fala assim, você fazer anúncio é melhor. Não, você fazer conteúdo é melhor. Aí o cara fala, não, mas é que eu não preciso ficar fazendo conteúdo para eu vender. Ou às vezes ao contrário. Não, eu nem preciso de anúncio, eu vendo só no orgânico. Mas isso é uma batalha de narrativas. Aí vem a pergunta de 1 milhão, que é o quê? O cara que, por exemplo, faz só anúncio e fala que não precisa de conteúdo para vender, ele faz isso porque realmente é a melhor saída, ele testou e validou todas as possibilidades e é o que gera mais conversão, ou ele não sabe fazer conteúdo. E ele fala isso como uma desculpa para manter a vaidade dele e a narrativa dele. Mesma coisa, sei lá, conteúdo... você não precisa fazer conteúdo super bem produzido. Seu conteúdo tem que ser simples para dar certo. Conteúdo sem muito bem produzido não dá certo. Tá, mas você sabe fazer o conteúdo bem produzido? Me mostra um vídeo. Né? Mostra aí, cadê o teu conteúdo bem produzido para eu ver com os meus olhos? Não, realmente é muito bem produzido, faz muito sentido esse vídeo dar certo e o algoritmo não entregou. Nossa, uau, realmente... Não, a pessoa ela não sabe. E usa isso como narrativa para as pessoas convencerem. Mas eu acho que não é nem por mal. Acho que a pessoa ela acredita fielmente naquilo. Sim. E faz uma outra barreira, né? O mundo é dos cagadores de regra, né? Vários jogos funcionam, né? Não é um jogo só que funciona. Exatamente. É unir os dois mundos, né? Pô, se eu não sei, então deixa eu aprender a fazer. Porque se eu tô fazendo só A e tô ganhando dinheiro, deixa eu fazer o B também. E aí, nesse vídeo, por que eu não acredito no topo, meio e fundo de funil? Todo vídeo eu penso em camadas. Então, lá no dispositivo da comunicação, é a maneira como eu vou dispor meu texto. Então, sei lá, vou usar AIDA. Tensão, interesse, desejação. O meu hook, eu tenho que pegar o senso comum das pessoas. Ou seja, as pessoas elas têm que bater o olho no meu vídeo e querer assistir ele. Independentemente de quem elas sejam. Eu não tenho que atrair o meu ICP na minha headline. Esquece. Isso aí, quando você vai rodar, sei lá, num anúncio... onde dentro da fase do funil, quem preencheu a minha ficha de aplicação, eu vou gravar um anúncio falando, você que é médico, que fatura 100 mil por mês e preencheu minha ficha, eu vou um convite para você. Eu estou fazendo um anúncio dentro daquele contexto, daquele cenário retórico para lá. Se eu pego esse vídeo e boto no meu feed, ninguém vai ver. Porque eu estou fazendo um conteúdo fundo de funil que o anúncio eu pago para aparecer naquele momento, naquele time, com aquele roteiro.
Dentro desse contexto, eu tenho o meu hook que vai atrair o maior número de pessoas possíveis, sempre com frases e imagens que estão no senso comum das pessoas. Essas pessoas vão assistir esse conteúdo, consumir, o meio do roteiro eu vou falar para o meio do funil. E sempre no final, perto da minha CTA, eu vou fazer o meu conteúdo mais profundo e mais técnico, que é, de fato, eu vou falar com o fundo do funil. Então, você não precisa fazer conteúdos de maneira aleatória e randômica e separando, porque se você faz um conteúdo só topo de funil, quando o cara bate o olho no teu conteúdo, ele vai falar já, putz, mas esse cara é muito raso, olha que merda de post. Mas o post teu que é bom, esse cara nem chega a ver, porque ele não vai entregar. Então tem que fazer um conteúdo que vai atrair muitas pessoas, elas vão assistir, no meio do conteúdo o cara fala, puta, mas não era pra mim esse vídeo, era pra outro cara. Ah, mas foi um vídeo legal, vamos dar um like por lá. E esse cara vai ajudar o algoritmo a entregar o vídeo pro teu ICP de fato, né? E isso vai virando um ciclo que vai repetindo várias vezes. Ô, Alan, eu queria voltar naquela minha dúvida, assim, uma dúvida real, assim. Como é que você depois acabou se tornando sócio do William Celso? Tá, resumo da ópera. O Thiago, ele tinha um editor de vídeo que chamava Alan também. Alan Patrick, o nome dele. E ele editava pro William Celso também. E aí, por conta disso, o editor de vídeo me apresentou o William Celso. Eu entrei numa sala ali, preta, um cara meio maluco, assim, parecia um cigano, com um livro vermelho lá, fazendo uns desenhos lá, uma lousa negra lá, todo louco. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Aí ele, pô, eu sou o William Celso e tal, né? A gente se conheceu por conta dessa ponte, desse editor de vídeo. E a partir disso, a gente começou a meio que virar amigo. Então, a gente, por morar no mesmo condomínio, a gente ia treinar junto, saía tomar um café, saía jantar junto. Então, a gente virou amigo, primeiramente. E dentro disso, o William me chamava, eu sentava assim na sala dele lá, botava na TV um vídeo que ele fez. Na época ele tinha 12 posts no Instagram dele e 10 era foto. Então ele tinha 2 vídeos na conta dele. Tinha 20 mil seguidores. Ele passava um vídeo pra mim pra assistir. Ó, o que você achou desse conteúdo aqui que os videomakers e tal, a galera fez? Aí dava o play. Eu, cara, tá uma bosta. Isso aí não vai dar certo, não. Deleta esse vídeo, demite o editor, demite o videomaker, tá muito ruim, cara. Se você postar, não tem nem como arrumar esse vídeo. E outros dava pra arrumar. Eu falava, ó, muda a headline, muda o hook do vídeo, troca a trilha. Aqui, ó, serve pra nada esse texto. É o que eu sempre falo pro editor. Analisa o vídeo. Se você remover esse bloco, essa frase, isso aqui, o vídeo deixa de ter contexto? Pô, não, ele continua tendo contexto. Então, por que tu deixou, cara? Tu espreme a laranja e tira o bagaço, entendeu? E aí, Luiz? Tira o bagaço. Se eu remover isso, o vídeo deixa de ter contexto? Não, então pra que o cara tem que saber? Corta. Passa, Tem facão. muitos que erram o contrário, né? Eles tiram coisa que Tira vai dar coisa exatamente que vai o contexto. Porque o que eu isso aí. percebo? Que você tem que analisar o vídeo como se você estivesse assistindo pela primeira vez. Porque quando você assiste já sabendo o contexto, se você não, enviesado. não olhar com esse viés de, cara, tô vendo pela primeira vez isso aqui. Você acha que o contexto tá lá, mas não tá. Não foi falado, tá só na tua cabeça. Até os próprios ganchos, por exemplo. Como a gente tem pessoas presenciais, eu valido o hook. Então, por exemplo, tem um hook lá. A maior manipulação de marketing foi o suco de laranja. Opção A. Opção B. Todo mundo que toma suco de laranja foi manipulado. Opção C. Todo mundo que bebe suco de laranja pela manhã está sendo envenenado. Aí eu olho pra uma pessoa do time e falo esse hook 1. E fico olhando pra cara dela. Aí ela olha pra mim. Tá. Aí eu, beleza. Hook descartado. B. Aí ela, Aí eu falo C. Aí a pessoa... Aí eu fico quieto. Aí ela, continua. Quando ela fala o tá e daí... Quero saber mais. Esse hook é bom. Esse hook tá validado. Esse teste é bom, hein? E eu faço isso com todos os hooks. Eu faço 2, 3 versões. Olho. Do nada, aleatório. Qualquer pessoa. Ó, vou te falar 3. Eu quero só ver sua reação. Tananana. E fico olhando pra cara da pessoa. Porque você esquece que quando você gravar o vídeo e publicar, vai ser uma pessoa assistindo. Eu lembro muito desse vídeo lá do William Celso, que ele fala lá que essa pessoa mudou o café da manhã dos americanos, não foi um negócio desse? E é justamente isso, pô, gerou uma curiosidade do cacete. Como assim, cara? Ele mudou sei lá, milhões de pessoas, como assim? E eu acho que tá até pinado, né? Esse vídeo aí, eu acho que viralizou com muitos milhões de views, né? Ele tá com 7 milhões de views, a gente fez 100 mil seguidores com esse vídeo. Olha aí. Caraca. E eu fiz o roteiro desse vídeo em 15 minutos. Pô, 15 minutos pra Foi fazer o roteiro rápido do vídeo. Porque a gente vai analisar o contexto, entendeu? Ó, o William Celso é um cara de marca e posicionamento. Beleza? Então ele tem que ser reconhecido com aquilo. 2, eu tenho uma crença da audiência que adora o mercado e empreendedores que valorizam estratégias mais profundas sobre marca, manipulação, como o mundo funciona.
Eles valorizam pessoas que são mais inteligentes do que ele para contar coisas que eles não saibam. Então, por exemplo, os maiores políticos do mundo, eles vão consultar economistas. Enfim, porque ele acha que o economista é mais inteligente que ele. Ele não vai consultar um marqueteiro ou um psicólogo. Ele vai consultar um economista. Então, eu vejo quem o meu público é. Dentro desse contexto, qual que é o contexto? Um vídeo Reels. Então, o vídeo Reels tem que ser entregue para as pessoas... Ele vai ser entregue para as pessoas que não me conhecem. Então, eu não posso falar o nome do William no começo. Ele tem um formato, então ele tem que ter ali um vídeo mais curto. Vai ter a tendência a atingir mais pessoas. Que é mais fácil manter a retenção em 1 minuto do que em 10 minutos. Finalidade, fazer as pessoas gostarem do William e seguirem ele. Não comprar o meu produto ou clicar no link da minha bio e preencher um formulário. Conhecerem e compartilharem. Disposição que eu vou fazer um vídeo estilo AIDA. Senso comum, desenvolvimento, aterrissar em técnica. Legal. Não é o foco na audiência, é o foco da audiência. Quem que a audiência acha legal? Peguei uma sequência do William que ele fez da Balenciaga, onde no meio da sequência dele ele contava uma história do Freud, falando por que as mulheres... como que o sobrinho do Freud, né, o Edward Bernays, ele fez com que as mulheres fumassem cigarro. Ele que introduziu isso. As mulheres não fumavam por causa dele. Elas começaram a fumar. E tem uma história que ele conta. Falei, puta, isso aqui foi legal, as pessoas aderiram e eu, lendo isso, gostei disso. Então, quais são as outras histórias do Edward Bernays? Peguei Edward Bernays, Google, histórias do Edward Bernays. Legal. Abri o jornal lá, Infomoney. Fecha a parada do... 10 histórias, artigo, roteiro. Li, copiei o roteiro igual tava lá do jornalista, copiei, tá pronto o roteiro do vídeo. Aí eu fui validando ele, colocando as minhas palavras, colocando ali as informações, reduzindo um pouco o texto. Legal. E fez o vídeo. Aí eu falei, olha, agora a gente vai voltar no AIDA. Porque depois que eu faço um vídeo, sempre dá pra melhorar. Então, eu sempre melhoro ele 3 vezes. Eu melhoro ele no roteiro, eu melhoro ele no momento da gravação e eu melhoro ele no momento da edição. Então, eu sempre tenho 3 pontos de melhoria. No roteiro foi isso. Lapidei ele, fiz o melhor hook possível. E coloquei o melhor tom de voz. Na gravação, eu fui lapidar. Cara, agora que já tá pronto, não preciso mais olhar pra isso. Deixa eu imaginar ele fazendo o vídeo. Porque enquanto eu tô com o roteiro, eu tô imaginando... ele falando, o vídeo gravado, o vídeo editado, o vídeo publicado e como as pessoas vão comentar, reagir ou compartilhar. Então, antes de gravar, eu já tô vendo o vídeo publicado lá na conta. Eu falo, cara, tá faltando uma coisa aqui. Eu falei, cara, já sei. Ligo lá embaixo, Square Coffee, me vê aqui um prato de ovo e bacon. Aí eu chegou lá pra gravar, ele nem sabia o que ele ia gravar. Eu falei, senta aí, tá aqui o ovo com bacon. Ele, beleza, pra eu comer? Falei, ainda não. Aí colocou a câmera, eu falei, você vai repetir exatamente o que eu vou falar pra você nesse mesmo tom de voz. E foi assim que o sobrinho do Freud manipulou o café da manhã de toda a América. No América, você vai colocar o garfo na boca. No A do América. Aí ele, beleza. Ele foi assim. Falei, não. Tá muito empolgado. Não, e foi assim. Assim você vai... Por quê? Vai trazer o tom de voz que o personagem pede pra aquela cena. Eu fui repetindo o roteiro inteiro, ele foi... falando, porque eu sabia que o ovo e bacon ia causar esse efeito do A do AIDA da atenção, que é uma imagem impactante. Então, um ovo e bacon com um cara forte, com colete, com fundo negro, um quadro negro atrás. Tipo, o que esse cara tá falando, entendeu? Então, esse é um elemento aí que fez dar muito bom esse vídeo. Aí você começou a ajudar ele nessa parte dos vídeos? E aí eu comecei a ajudar ele revisando os vídeos, fez a sequência da Balenciaga, deu muito certo, ele ganhou uns 20 mil seguidores fazendo a sequência de stories da Balenciaga, que é muito bom. Você quer ser fazendo sequência de stories, escrevia muito bem. Aí ele me chamou para ajudar ele a tocar um marketing dele de conteúdo, que na época tinha um editor de vídeo e só. Aí fui contratando a galera, fui treinando e capacitando eles e fui tocando todos os conteúdos do perfil a partir de então. Então lá eu fazia muita coisa. Então eu fazia desde legenda, social media em si, fazia toda a direção de fotografia, de imagem, revisava todos os conteúdos do editor antes de sair, fazia copy, fazia tudo, gravava vídeos dentro do evento, fazia Story Maker, vídeo final de evento eu revisava e validava, então fazia muita coisa. E nisso, nessa época eu trabalhava ainda com o Thiago, então eu ficava, imagina, 8 da manhã até meio-dia eu ficava atendendo o William, meio-dia até infinito eu ficava com o Thiago, porque o Thiago ficava até 2, 3 horas da manhã. Dormia, acordava, voltava pro mesmo ciclo. E aí o Will fez uma proposta pra mim e falou, olha, eu preciso de você 100% aqui no meu negócio, full time comigo. Aí eu falei, beleza. Encerrei lá depois junto com o Thiago, super de boa, até hoje a gente é super amigo, conversa sempre. O Thiago é sensacional, aprendi muita coisa com ele. E fiquei 100% lá com o William.
E aí, a partir disso, a gente foi aprendendo mais coisas dentro da empresa. Porque a gente foi deixando uma coisa mais corporativa, mais robustez dentro da empresa. Para mim, era muito bom, porque eu ia aprender sobre liderança, o mercado mais corporativo, que eu sempre quis aprender, ter um pouco desse lado da minha vida, mas os caminhos não me estavam me levando a isso, mas eu queria isso. E juntou o útil ao agradável. Aí, hoje a gente já tá mais de 4 anos juntos. Peguei lá o perfil com 20 mil, hoje a gente tá com uns 550 mil seguidores. Porra, bom demais. Né? A gente faturou 20 milhões no último ano, a meta desse ano é 36 milhões. Entramos como sócios dentro de um outro programa nosso, que é o Mestre em Conteúdos, que é uma consultoria que ajuda outros donos ou donos de negócio a atrair audiência qualificada. E é isso, basicamente. Aí hoje eu sou como especialista, sócio dentro da empresa, não atuo diretamente, mas no setor analisando todos os posts, ali linha sobre linha, de tudo que saía. Tem já uma pessoa responsável, eu entro como conselheiro, fazendo treinamento semanalmente, avaliando junto com ele, formando ali todo o setor. Porque quando a gente monta uma estratégia muito boa, isso fica interessante. Em um ano, sentou 8 videomakers na mesma cadeira. Caraca. Em um ano, eu tive 7 editores de vídeo. Cara. Então imagina. Só que você vê o perfil, é sempre a mesma coisa, 3 anos. Por quê? Porque eu não preciso que o profissional faça para mim, eu tenho que montar a estratégia e ele é só uma parte operacional. Então eu falava, eu era muito sincero com o cara. Eu falava, cara, tu vai aprender, eu vou ser chato, vou ser um inferno na tua vida. Todos os editores da empresa me odeiam, todos os videomakers me odeiam. Porque para mim o trabalho deles sempre tá ruim, sempre dá para fazer melhor. Sempre dá para contar a história de uma maneira melhor. Então, tipo, o meu editor mais sênior já tava ganhando muito bem. Até o último dia do trabalho dele, eu ainda tava corrigindo os vídeos dele. Sempre melhorando. Porra. Então, eu virava uma escolinha ali daquela pressão. Porque eu sempre via que dava para contar aquela história de uma maneira melhor. E sempre fazer ele se colocar no lugar do nosso cliente, entendeu? Eu acho que muito um erro, o cara ele acha que ele vai chegar pronto, mas se o time não tem a capacidade de melhorar o que eles já fazem, você fica meio congelado. Então, por exemplo, eu estava do lado do editor de vídeo, ele apresentava o vídeo para mim. Aí eu falava, cara, legal, mas se assistir esse vídeo então até o final? Não. Sim. Tá, legal, olha esse gancho. Agora você imagina que você é o nosso cliente ideal. Quem é o nosso cliente ideal? Ele teve aula do manual da minha marca, eu já dei para ele. Fala para mim quem é. Você tá editando sem saber, fudeu. Fudeu, entendeu? Você não sabe para quem é esse vídeo, você tá fazendo um vídeo que é legal para você, não legal pro nosso cliente. Então, fala aí quem é. Aí ele falava, beleza, é isso. Agora imagina que ele chama Michael, beleza? Esse cliente ideal. Você não é mais o João, agora você é o Michael. Agora você é o Michael, que é o nosso cliente ideal. Dá play de novo no vídeo, dá play. Você como Michael, assistiria agora esse vídeo, sim ou não? Não. Puta, é verdade, né? Mas quando eu tava sendo o João era legal. Eu falei, então, mas não é agora legal como o Michael. E eu sempre perguntava por quê. Falei assim, cara, por que você colocou esse insert? Me explica, deixa eu ver o teu ponto de vista. Por que você acha que esse lettering vai ajudar a retenção do vídeo? Pô, vi que você botou um monte de efeito. Qual que é o objetivo? Ah, porque eu achei legal. Falei que você achou legal. Você perdeu 3 horas aqui pra fazer algo que você acha legal, que eu vou mandar você deletar. Pode deletar. Você foi idiota, cara. Você não pensou em fazer um vídeo ter mais retenção. Foi intencional. Você fez o vídeo ser legal pra você, ter um vídeo bonito pra você usar de portfólio. Pra você falar pra todo mundo, olha só esse efeito foda que eu fiz. Caguei pro seu efeito foda, entendeu? O seu vídeo ele tem que atingir o público certo. O teu conteúdo acaba quando chega lead no comercial. Tá chegando lead no comercial? Você fez o teu trabalho. Não tá chegando lead comercial, mas o vídeo é incrível, fabuloso. Cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Exatamente. Aí eu falava, ó, e se não chega lead no comercial, não vende. Se não vende, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, como que eu pago o teu salário? Então você entende que o teu papel é encher de lead lá com os teus vídeos? Senão eu vou ter que demitir você porque eu não vou ter dinheiro pra te pagar. Muito bom. E aí ele, putz, entendi. Então não é só editar um videozinho aqui. Aí o cara acordava pra vida. E com o videomaker era a mesma coisa. Top. E aí ia puxando sempre. Boa. Pô, que aula, hein, Alan? Cara, massa demais. Alan, fala teus arrobas aí. Quem puder. @Alan Lima. A empresa @Grupo Autêntica. Então, é só entrar lá e me seguir full time ali dentro do Instagram. Alan com L só? Um L só. alanlima.z. Boa. alanlima.z. Show. alanlima.z. Pô, bom demais, cara. Obrigado aí pela presença. Obrigado por ter vindo compartilhar também com o nosso grupo aí de Mastermind. Pô, arrebentou a palestra ontem. Legal. Foi animal. Bom demais. Podemos também... Eu tive uma aula ontem de charuto. É verdade. Eu sou sommelier de charuto. Foi top né? demais. Fumou charuto. Boa. Galera, esse foi mais um episódio do Ultralisecast. Se você quer ver mais histórias como essa,
mais conteúdos que geram valor, dá uma fuçada aí no canal. Tem muito episódio bacana, cara. Tem entrevistas que a gente fez com mentorados que foram para mais de 100 mil por mês. Temos outros convidados, assim como Alan, com conteúdos valiosíssimos. Então, dá uma fuçada no canal aí e se inscreve se não tiver se inscrito ainda para receber mais conteúdos como esse. E a gente se vê no próximo episódio. Isso aí, valeu.